O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, você também que nos acompanha pelo canal no YouTube ou no Facebook, nós então iniciamos o mês missionário. Missão é pensar em saída. Quando nós nos tornamos fechados em nós mesmos, quando nós nos isolamos, nos autocentramos, nós esquecemos esse aspecto fundamental da fé cristã, que é o aspecto da missionariedade. O Papa Francisco tem lembrado muito sobre isso, sobre a importância de uma igreja em saída, de uma igreja missionária. E é muito interessante que a gente celebre hoje, justamente quando a gente abre o mês missionário, esta memória, a memória de Santa Teresinha, porque ela melhor dizendo, a padroeira das missões, sem ter saído do convento. De dentro do convento, sem ter ido para nenhum lugar,
ela é considerada a padroeira das missões. Por quê? Vamos deixar essa pergunta suspensa e olhar, em primeiro lugar, para o Evangelho de hoje. Porque o Evangelho de hoje também fala de missão, do envio que Jesus faz dos 72. 72 aqui é um número simbólico. 72 lá no Gênesis é o número de todas as nações. Por isso, o Evangelho, na verdade, está nos dizendo que a missão é responsabilidade do mundo todo. Que com esse número da totalidade, que representa a totalidade, a missão não é uma responsabilidade apenas dos 12 discípulos, que deveriam ser apóstolos. Jesus não tinha apenas 12 discípulos, mas ele envia a todos aqueles que se aproximam dele. Aliás, a experiência de Jesus é sempre assim. Experiência de ficar com ele, experiência de levar o seu nome. Aliás, é também isso que a gente vive nas celebrações eucarísticas, um momento de ficar com ele e depois sair em missão pelo mundo. Não é à toa que muito antigamente a missa terminava assim: It missa est, ide em missão. Porque, de fato, esse é um aspecto indispensável da nossa vida cristã, de todos os batizados e batizadas. 72, então, é a revelação de uma abertura. A abertura para todos. A abertura desta responsabilidade. E Jesus envia de 2 a 2, para mostrar que a missão não é individualista. A missão é um aspecto da comunidade. E ela deve ser feita em comunidade. Onde 2 ou mais vão pelo caminho, o próprio Cristo se põe no meio deles. Então, os missionários se tornam arautos do Cristo, se tornam embaixadores do Cristo. Onde estão, é o próprio Cristo que está. A missão, portanto, não é antes um fazer, é antes, isso sim, ser. Ser presença do Cristo no meio das pessoas. Ser presença do Cristo por onde formos, por onde passarmos, em tudo que fizermos. Antes de pensarmos numa lista de afazeres, numa lista de obrigações a cumprir, o mais importante é ser. Ser como Cristo. E é por isso que Cristo envia. Como ele, na sua presença carnal, não pode estar em todos os lugares, ele envia missionários para que estes estejam conforme o seu ministério e serviço, representando-o onde forem. E Jesus dá algumas indicações. Ele diz que enviará estes discípulos como ovelhas para o meio dos lobos. Ou seja, Jesus Cristo sabe que a sua missão, que o seu evangelho nem sempre é bem aceito. Que enfrenta ceticismo, que enfrenta indiferença, que enfrenta muitas vezes resistência. Que as pessoas muitas vezes se fecham e não querem escutar a sua mensagem. E por conta disso, Jesus nunca passou mel na boca de ninguém, enganando-nos sobre a exigência de sua missão, pois muitas vezes, ao levar o evangelho, nós somos criticados, perseguidos, como se fôssemos ovelhas no meio de lobos. E mesmo assim, Jesus motiva os seus discípulos a não desistirem da missão, a não desistirem de seu projeto, o projeto do reino de Deus. Pede aos discípulos que por onde forem anunciem: o reino de Deus está próximo.
E o reino de Deus não está próximo no tempo, ele está próximo no espaço. Ele está próximo quando a gente se aproxima do outro. Ele está próximo quando a gente se faz próximo. E fazendo-se próximo, se põe a amar. E para amar, Jesus pede que a gente abandone tudo aquilo que pesa no caminho. Tudo aquilo que, na verdade, rouba a liberdade do coração e impede o amor. Por isso ele diz assim: não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias. Parece que para ter a liberdade do amor e o coração livre, é preciso não passar ajuntando, acumulando, arrastando pesos. É preciso ter o coração disponível, livre, desapegado. Então Jesus pede ainda mais: que seus discípulos manifestem o seu poder curativo. Onde entrarem, eles devem curar. Olhem só o que é a igreja em missão. A igreja sai em missão não é para juntar pessoas, não. Ela sai em missão não é para ser proselitista, para encher igrejas. Não. A igreja sai em missão para curar. Curar enfermos. Isso aqui é amplo demais. Não se refere à enfermidade da carne, simplesmente. Se refere a todos os sofrimentos humanos. Que a igreja esteja atenta aos sofrimentos do outro e esteja na disposição de curá-lo. E a igreja não são padres, bispos e papa, também eles, mas todos nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E somos nós que escutamos esse mandato missionário. E como Jesus sabe que muitas vezes nós não seremos aceitos, é preciso bater até a poeira dos pés. Mas não ache que isso é para condenar, não. É porque muitas vezes quando nós não somos aceitos, nós ficamos magoados, sentidos, entristecidos, queremos desistir. Quantas vezes quando a gente vê as contradições, as ambiguidades, dentro da igreja, fora da igreja, a gente desiste. É porque a gente está levando a poeira grudada nos nossos pés. Bater a poeira é deixar para trás tudo aquilo que é resistência, tudo aquilo que é indiferença, não levar isso no coração. Continuar fazendo a oferta do reino de Deus. Então escutem bem. A oferta do reino de Deus é a oferta pródiga. É a oferta que não cessa. É a oferta incessante. Ofertar o reino de Deus. Quem é que sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não está aqui nem acolá. O reino de Deus está próximo, entre nós. Nas nossas relações, no nosso cuidado com o outro, na nossa escuta, no amor solidário, na luta pela justiça, na superação de todos os conflitos, guerras, na construção da paz. O reino de Deus está na partilha, na fraternidade. Então é por isso que o Evangelho termina dizendo que quando alguém não escuta, vai ser tratado com mais rigor do que Sodoma. Porque não escutar isso que abre o coração, que faz a vida florescer, que faz a vida ter sentido e ser melhor, tudo isso tem consequências. Quais? Afundar a vida numa guerra de uns contra outros. Afundar a vida no conflito, na discórdia, no cada um por si e Deus por todos. Tem consequências graves. Vale mais a pena escutar esse chamado, estar com Jesus, experimentar o seu reinado e também se tornar missionário desse reino. Eu não sei se vocês notaram,
Mas tem um trechinho do Evangelho que eu pulei, que é um trechinho que diz assim, parece que contradizendo o número dos 72, que representa a totalidade. Diz assim: muitos são, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ora, se todos são chamados, se todos são enviados, como é possível que a messe, sendo grande, os trabalhadores sejam poucos? Os trabalhadores são poucos porque poucos ouvem o chamado. Porque poucos escutam o chamado e se colocam na disposição do reino de Deus. Os trabalhadores são poucos porque, embora todos sejam enviados, poucos vão. Então, notem, o envio da missão de Jesus é feito para você também. É feito pessoalmente, inelutavelmente para você batizado. Você é enviado para ser, por onde for, presença de Jesus Cristo. Presença amorosa de Jesus Cristo. E isso nos faz lembrar de novo Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque Santa Teresinha dizia algo muito interessante e muito importante sobre a sua missão. Ela dizia assim, que a igreja tem um coração que arde de amor. E que é o amor que move as pessoas. Se faltasse amor, não teria havido apóstolos. Se o amor tivesse faltado, não havia quem tivesse entregue a vida. Por isso ela quereria e seria o próprio amor. E é por isso que ela se torna missionária. Missão não tem a ver com geografia. Não tem a ver com ir para a Amazônia, para a África. Aliás, até tem. Melhor dizendo, isso também é missão, evidentemente que é. Mas a missão tem outro aspecto que não é geográfico, que é o aspecto relacional. Esse que Santa Teresinha entendeu muito bem. Ser a missionária do amor. E esta foi a sua pequena via, que eu tenho certeza que a maior parte de vocês que conhece a história de Santa Teresinha do Menino Jesus sabe bem o que é. A pequena via é a via profunda do amor. Fazer cada coisa minúscula com amor. Fazer cada coisa pequena com o cuidado do amor. Se em tudo que a gente vive, se em toda coisa pequena que a gente faz, se em tudo aquilo que a gente acha até mesmo desimportante, a gente coloca amor, então a gente produz frutos de santidade. É o que diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Então vamos pedir a intercessão dela para que nós sejamos capazes de viver o amor nas pequenas coisas. Amém.